Olá pessoal, neste vídeo irei abordar o tema Sistema de Arrefecimento. Sistema responsável por homogeneizar e controlar a temperatura interna do motor. Os motores de combustão interna possuem baixo rendimento, que chega a ser em torno de 30% do calor gerado pela queima do combustível é transformado em trabalho. O restante é eliminado pelo escapamento em torno de 45% e em torno de 25% pelo sistema de arrefecimento. Através da animação podemos observar que uma bomba é acionada pelo motor através de uma correia. Esta bomba faz circular no interior do motor o líquido de arrefecimento. Observe que durante a fase de aquecimento do motor, o líquido de arrefecimento circula apenas no interior do motor. Isto é importante, pois desta forma é atingida a temperatura ideal de trabalho do motor. Quando é atingida a temperatura de abertura da válvula termostática, esta se movimenta lentamente, permitindo a passagem do líquido de arrefecimento para o radiador. Observe que o líquido passa pelos dutos. A passagem do ar pelas alhetas na região da colmeia do radiador faz com que seja dissipada a temperatura do líquido de arrefecimento para o ar. O líquido então retorna à bomba com temperatura mais baixa. Caso a temperatura interna do motor tende a baixar muito, a válvula termostática volta a se fechar, fazendo com que a temperatura interna do motor se mantenha dentro dos padrões especificados pelo fabricante. Esse ciclo se repete, mantendo o motor na temperatura ideal. Agora irei abordar sobre os componentes que compõem o sistema de arrefecimento. Bomba d'água. A bomba d'água ela é acionada pelo próprio motor através de uma correia de acessório ou até mesmo correia dentada. Ela possui um rotor. Ela é normalmente do tipo centrífuga. Faz com que gere uma vazão interna do sistema. Os principais problemas é a corrosão do rotor, comprometendo a vazão, podendo superaquecer o motor. Outro problema é ruídos devido ao desgaste dos rolamentos e até mesmo vazamento devido ao desgaste dos vedadores, que evita que a água passe para a região de lubrificação dos rolamentos e até mesmo para a região externa. Existe um orifício quando esses vedadores não estão em boas condições, começa a vazar água por esse orifício na região inferior da bomba. Líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento ele é composto por água e aditivo. Dependendo do tipo de aditivo, a proporção pode mudar em torno de 50%, 40% de aditivo, varia do tipo de aditivo utilizado. A água adicionada ao aditivo deve ser isenta de sais minerais, pois esses conduzem eletricidade e promove a corrosão interna do motor. Então, deve-se utilizar apenas água desmineralizada ou destilada. O líquido de arrefecimento ele tem a finalidade de aumentar o ponto de ebulição, diminuir a temperatura de congelamento do líquido em países frios, evita a formação de bolhas no interior do sistema, espuma, evita a formação de cavitação. A cavitação é a formação de bolhas devido a vibrações na região do cilindro, principalmente em motores a diesel. Lubrifica as peças móveis, como a válvula termostática e a bomba d'água, aumentando a vida útil dos componentes. Diminui a corrosão interna do sistema. Controla o pH da água, tornando o pH em torno de 7,5 a 8, quase que neutro. Diminui a condutividade da água.
Então a água não pode ser muito condutiva, pois pode interferir nos sinais dos sensores. O próximo componente que será abordado será a válvula termostática. A válvula termostática, no seu interior, possui uma cera expansiva. Nesta válvula existe uma marcação do início de abertura. Supondo que o início de abertura desta válvula seja 90 graus centígrados, ela iniciará sua abertura em 90 graus e terminará sua abertura em 105 graus. 15 graus são necessários para que ela abra totalmente. Os principais problemas da válvula, devido a um superaquecimento ou fim da vida útil, ela pode ficar trancada, fechada, trancada, aberta. Ela pode não abrir totalmente, interferindo no controle da temperatura do motor. O motor poderá superaquecer ou trabalhar frio, devido a problemas na válvula. O líquido de aquecimento. Em relação às mangueiras, as mangueiras elas ligam o motor ao radiador e ao reservatório de expansão em alguns casos. As mangueiras elas podem com o tempo envelhecer, se romper, provocar vazamentos entre as abraçadeiras e as mangueiras nessas ligações. Então elas devem ser substituídas quando você observar um envelhecimento excessivo. Com o tempo também as mangueiras elas podem aumentar seu diâmetro. Aumentando seu diâmetro com a pressão do sistema, acaba que baixando o nível do sistema com o motor em funcionamento, que é normal. Aumentando o diâmetro, o líquido de aquecimento vai compensar essa dilatação e o nível vai baixar de forma automática. Então não é que o líquido está sumindo, depois volta. Ele só está compensando a dilatação das mangueiras e depois, com o esfriamento do motor, ele volta para o reservatório de expansão. Então, o reservatório de expansão ele está presente em alguns sistemas. Alguns sistemas possuem apenas o radiador. Em relação ao radiador, podemos comentar que o radiador tem a finalidade de dissipar o calor do sistema de arrefecimento. Ele é composto por duas caixas, onde tem a entrada e a saída do líquido de arrefecimento. Entre essas duas caixas, que pode ser superior, inferior e laterais, existe dutos, onde o líquido circula. Ligado a esses dutos, existe alhetas feita de material de alumínio que tem ótima dissipação de calor. O número de dutos do radiador é que determina a sua eficiência na dissipação de calor. Quanto maior a potência do motor, maior deverá ser o número de dutos e o tamanho do radiador. Na região central, conhecida como colmeia, o ar passa entre as alhetas com o deslocamento do veículo ou forçado pelo ventilador. O radiador ele pode apresentar os seguintes problemas: vazamentos entre a caixa e os dutos, obstrução na passagem das alhetas na região da colmeia, obstrução por sujeira ou alhetas amassadas, faz com que ele superaqueça, sujeira internas nos dutos, diminuindo a eficiência devido à falta de uso de aditivos. Esses são os principais problemas do radiador. O radiador ele pode possuir uma tampa na região superior. Em alguns projetos existe um reservatório de expansão e essa tampa está no reservatório de expansão. Nunca é recomendado remover a tampa com o motor aquecido,
pois o sistema trabalha sobre uma pressão que varia entre 15 a 21 libras. Esta pressão tem a finalidade principal de aumentar o ponto de ebulição do sistema. Então, os motores atuais operam com a temperatura de até 120 graus centígrados. E falamos que o líquido de arrefecimento aumenta esse ponto de ebulição. O líquido de arrefecimento aumenta, mas não aumenta tanto. O principal componente que faz com que o sistema opere a 120 graus centígrados sem que entre em ebulição é a válvula de pressão existente na tampa do radiador ou no reservatório de expansão, que mantém o reservatório de expansão e todo o sistema pressurizado. Então essa pressão é que evita que o líquido entre em ebulição, ferva o motor. Em relação ao reservatório de expansão, ele é muito útil, pois é possível visualizar o nível do sistema sem abrir a tampa. Como dito, abriu a tampa com o motor aquecido, vai ferver imediatamente. Então nunca se deve abrir a tampa de um sistema aquecido e pressurizado. O nível deve ser sempre observado e completado com o motor frio. Agora irei abordar o último item, que é o ventilador. Esse ventilador pode ser elétrico, como o do exemplo, em veículos mais antigos, como Opala, Chevette, tem acionamento mecânico através de uma correia. Há casos em que ele tem acionamento mecânico e existe um acoplamento viscoso entre o eixo e as pás do ventilador. Em alguns utilitários usam esse tipo de sistema. Neste exemplo, está sendo utilizado para acionar as pás do ventilador um motor elétrico e para acioná-lo é usado um interruptor térmico. Então, esse interruptor térmico é que vai acionar esse eletroventilador. Fica montado normalmente na base do radiador. Quando é atingida a temperatura ideal, os contatos internos do interruptor térmico são fechados e ocorre o acionamento do ventilador, podendo ter uma ou duas velocidades. Nesse caso, existe uma resistência que diminui a corrente para que a primeira velocidade seja menor do que a segunda. Veículos mais modernos utilizam sensores que informam a unidade de comando, daí no caso, a temperatura do motor, e esta verifica a velocidade do veículo e vê a necessidade ou não de acionar o ventilador através de um relé. O sistema de arrefecimento é um dos sistemas principais do motor e deve ser monitorado. Caso o condutor trafegue com o veículo com a temperatura acima do especificado, poderá causar danos irreparáveis no motor. Por exemplo, o êmbolo é de alumínio, ele vai dilatar mais do que o cilindro. Então a folga existente entre os dois será eliminada. Começará a raspar o êmbolo no cilindro, podendo ocorrer o engripamento entre o êmbolo e o cilindro. Dizemos então que esse motor fundiu. Há situações em que a temperatura não eleva tanto, ocorrendo apenas então a queima da junta do cabeçote. Também é um valor elevado para a reparação. Este foi mais um vídeo da escola Tudo sobre Automobilística, cursos automotivos. Caso você tenha interesse em aprender mecânica automotiva, entre em contato. Se gostou do vídeo, dá um like para fortalecer o canal, se inscreva para receber notificações de novos vídeos. Valeu, obrigado.